Olá, vamos resolver esse exercício, exercício de leis de Newton, aplicações no caso de um dinamômetro. O dinamômetro nada mais é do que uma mola, né, que se sofrer uma ação de uma força F, essa mola distende uma variação de comprimento X, certo? Então, é um exercício que obedece à força elástica, que é igual a constante elástica vezes a variação do deslocamento da mola, tá certo? Bom, um dinamômetro fornece uma leitura de 15 newtons quando os corpos x e y estão pendurados neles, conforme a figura. Olha só, ele já me deu a força elástica do dinamômetro, que é igual a 15 newtons. E eu tenho dois blocos pendurados, o bloco x e o bloco y, tá? Sendo a massa de y igual ao dobro da massa de x, qual a tração na corda que une os dois corpos? Ele quer saber a tração nessa corda aqui, tá certo? Para isso a gente tem que montar a equação da lei de Newton para cada corpo e para cada elemento do nosso sistema aqui. O que a gente tem? Vamos fazer primeiro, pegar pelo objeto y. Ele tem a força peso, que eu vou chamar de PY, atuando sobre ele, e tem uma tração que eu vou chamar de tração 1, certo? Que é a tração da corda. A gente sabe que a força peso é igual a massa vezes a gravidade, né? E a tração não tem fórmula. Agora a gente vai analisar o objeto X. Quais são as forças atuando sobre ele? O objeto X, eu tenho a força da tração 1, que existe ação e reação, né? Olha só, a tração 1 está aqui no Y, é a mesma tração 1 que está no X, só que de sentidos opostos, valendo que ação e reação. Então, o objeto X ele tem a tração 1 e, além disso, ele tem a força peso de X, não é? E o que tem que opõe o objeto X? Vamos chamar de uma tração 2 aqui, certo? E vamos agora olhar a nossa mola. A nossa mola, se eu pegar um ponto logo após um ponto aqui, logo após o bloco X, eu vou ter o que? A tração 2 aqui, atuando sobre no final da minha mola, certo? E, contrariamente, eu vou ter o que? Eu vou ter que colocar em vermelho, eu vou ter a força elástica aqui, nesse ponto da mola. Eu poderia fazer nessa extremidade da mola aqui? Poderia, né? Mas acho que vai ser suficiente a gente analisar só até aqui. Bom, vamos montar as equações da lei de Newton, certo? Então a gente sabe que a massa de y vezes a aceleração que atua nele vai ser igual aqui a força peso de y menos a tração 1. Por que é menos? Se você ver, a tração 1 é contrária à força peso de y. Agora vamos montar a equação para o objeto x. A massa do objeto x vezes a aceleração que atua nele é igual ao que? A peso x mais a tração 1 menos a tração 2. Olha, veja, eu estou colocando o sentido positivo para baixo, tá? Certo? E no objeto aqui, nos objetos a gente já tem elementos de massa. Outra questão que a gente tem é que este ponto aqui, ó, tá parado, né? Esse ponto na mola. E além disso, nossos objetos aqui também, ó, eles estão parados. O que a gente pode dizer então? A gente pode dizer, né, que a aceleração é zero. Então a gente ainda pode melhorar a nossa equação como que PY menos T1 é igual a zero, Px mais T1
menos T2 é igual a zero. E ainda a gente tem a equação do nosso sistema de mola aqui, que é o quê? T2 menos a força elástica é igual a zero. Por que é igual a zero? Tá parado. Nosso pontinho aqui na mola tá parado. E a gente sabe que a força elástica vale 15 newtons, né? Então a gente já pode falar, né, que T2 menos a força elástica é igual a zero. Isso implica que T2 menos 15 é igual a zero. Ou seja, T2 é igual a 15 newtons, certo? E a gente pode jogar isso aqui na equação de cima, não é? Nessa equação de cima aqui. Ou seja, nós temos que PY menos T1 é igual a zero. Nós temos que PX mais T1 menos 15, que é o T2, é igual a zero. Agora a gente reduziu o nosso problema a duas equações. Se eu subtrair a equação, ou melhor, se eu somar as duas equações aqui, eu vou cortar o termo de T1 com esse T1 aqui. Então, somando as duas equações, o que a gente vai ter? A gente vai ter que PY mais PX menos 15 é igual a zero. Isso implica que, vou colocar para cá, PX mais PY é igual a 15. A gente viu que peso é massa vezes a gravidade. E no nosso problema, diz que a massa de Y é o dobro da massa de X. Então, posso escrever o peso Y como o peso X de duas vezes, né? Como? Vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, que mx vezes a gravidade mais duas vezes mx, porque duas vezes aqui é o my, vezes a gravidade. Isso aqui é igual a 15, não é? Então vai dar o quê? Mx vezes g mais 2mx vezes g dá 3mx vezes g. Isso aqui é igual ao quê? 15. Ok? Deixa eu abaixar esse enunciado. Bom, se a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gente pode encontrar a massa de mx, né? Ou seja, 3 vezes mx vezes 10 é igual a 15. Ou seja, 30mx é igual a 15. Passo o 30 para o outro lado dividindo. Mx é igual a 15 por 30. Simplifico, divide por 15 aqui vai dar 1. Divide por 15 aqui vai dar 2. Então dá meio quilograma. Se my é 2 vezes mx, então my é igual a 2 vezes meio quilograma, que vai dar o que? 1 quilograma. Ou seja, encontrei a massa y. Mas não é isso que o exercício está pedindo. Ele está pedindo a tração que une as duas cordas, ou melhor, que une os dois corpos. Qual que é a tração que une os dois corpos? É a tração T1. Essa tração aqui, ó. Bom, a gente vai recorrer agora às equações anteriores. A gente viu que, olha aqui, podemos pegar essa, ó, que peso de y menos T1 é igual a zero. Então, vamos pegar essa equação, né, que peso de y menos T1 é igual a zero. Isso implica que T1 é igual a força peso de y, que implica que T1 é igual ao peso, né, a massa, que é de 1 kg, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso explica que T1 é igual a 10 Newton. Então, realizamos o que? Um problema de
cordas com força elástica, né? Esse problema poderia, por exemplo, me dar a constante elástica, né? Se ele me dá a constante elástica, eu poderia saber o quanto que essa mola ela estendeu, né? Mas não foi o caso aqui, ok? Vamos agora fazer o outro exercício. No esquema a seguir, os blocos A e B têm massa de 2 kg e 3 kg cada um, desprezando o peso dos fios e a influência do ar. Então é um fio que não estica, então não tem elasticidade, então a gente não considera ele como uma mola no nosso problema, né? Sendo F uma força de 80 newton e a gravidade 10 metros por segundo, determine o módulo da aceleração do sistema e a força que traciona o fio. Olha só, a gente nota que existe uma força aqui de 80 newton atuando para cima. A gente tem que avaliar se essa força é maior do que a força peso de A e de B, né? Para isso a gente tem que montar as equações do sistema físico, nosso sistema aqui físico, né? Para isso a gente tem que olhar cada objeto de forma isolada. Então a gente tem que avaliar a segunda lei de Newton para cada bloco. Então vamos olhar o bloco A. O bloco A. Quais são as forças que atuam sobre ele? É a força F e tem uma tração aqui para baixo. Além da tração, tem a força peso do bloco A, certo? E o bloco B? Quais são as forças que atuam sobre ele? O bloco B, eu tenho a tração para cima e a força peso de B para baixo. E daí agora a gente vai montar a equação da lei de Newton. O que diz? Que a força resultante em A, que vai ser igual a massa de A vezes a aceleração, isso tem que ser igual à soma das forças resultantes, que é igual a F. Por que eu vou chamar de F? Primeiro, porque eu vou falar que para cima é positivo. Então vai ser F menos. Por que é menos tração? Porque está ao contrário ao sentido que eu coloquei aqui, certo? Menos a força peso de A. Tá certo? E na força resultante do bloco B? É igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Como eles estão unidos, a aceleração é a mesma, né? Isso é igual ao quê? A tração menos o peso de B. Que a massa de A vezes a aceleração é igual a força F de 80 newton, né? Já vamos atribuir valores. Menos a tração, que eu não sei, menos a força peso, que é a massa de A vezes a gravidade. E a equação para o bloco B? É a massa de B vezes a aceleração é igual a quê? A tração menos a força peso de B, que é a massa de B vezes a gravidade. Vamos lá, que a massa de A é igual a quantos? 2 quilos e a de B é 3. Então nós temos que um sistema aqui 3 vezes o A é 3 ou é 2? Vamos olhar aqui de novo. O A é 2, né? Então 2 vezes A é igual a 80 menos a tração menos o que? A força peso de A, que é 2, vezes a gravidade, que é 10. Certo? E no bloco B, 3 vezes A é igual ao que? A tração menos 3 vezes 10, que é a força peso. Se eu somar essas duas equações aqui, para resolver esse sistema, se eu somar ele, o que nós vamos ter? Eu vou cancelar isso com isso, ó. Menos T mais T dá 0. Então, tiro fora esse termo de T, né? Vai ficar o quê? 2 mais 3 vai dar 5A. É igual ao quê? 80 menos 2 vezes 10 menos 3 vezes 10. Vamos abaixar isso aqui um pouquinho. Bom, então vai dar o quê? 5A é igual a 80. 2 vezes 10 é 20, então vai dar 80 menos 20.
E 3 vezes 10, 30. Então, menos 30. Ou seja, 5A é igual aqui. 80, menos 20, menos 30, menos 50. Isso dá o quê? 5A é igual ao quê? 80 menos 50 dá 30. O A eu vou passar... O 5 eu vou passar dividindo, vai ficar A igual a quê? 30 por 5, que dá o quê? 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o meu sistema não está em equilíbrio, ele está acelerando para cima. Tá? Então, qual que é o módulo de aceleração do nosso sistema? 6 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber qual que é a força da tração no fio. Se eu sei a aceleração, basta jogar em qualquer uma dessas duas equações aqui, ó. Posso jogar em qualquer uma. Vamos jogar na segunda. A gente tem que 3A é igual a tração menos 3 vezes 10. Se o A vale 6, então vai ficar o quê? 3 vezes 6 é igual a tração menos 30. 3 vezes 6 dá 18, né? É igual a tração menos 30. Passo menos 30 para o outro lado. Então, a tração é igual ao quê? 18 mais 30, que dá o quê? 48 Newton.